Eu entrevisto o professor Roberto Mangabeira Unger, que está no Brasil para lançar, depois do colonialismo mental, Repensar e Reorganizar o Brasil, da editora Autonomia Literária. Ele trabalha também na campanha de Ciro Gomes para presidente da República e vamos tratar dos dois temas: Ciro candidato e depois do colonialismo mental. Professor Mangabeira Unger, vamos começar pela campanha de Ciro Gomes. O candidato Ciro Gomes tem algumas posições, digamos, ambíguas em relação à regulação da mídia e à democratização da mídia. Ele já disse: não está satisfeito, ligue o controle remoto. Exatamente a mesma figura e posição de Dilma Rousseff, que caiu, entre outros motivos, por causa da campanha da Globo contra ela. Ele, porém, é contra a propriedade cruzada, como diz a legislação americana. Ele é a favor do incentivo à produção regional, como está previsto na Constituição brasileira. E ele diz que a Globo é muito importante para a identidade, eu abro aspas, identidade cultural brasileira, fecha aspas. Se eu pudesse entender o que ele entende por identidade cultural brasileira, eu seria capaz até de ser contra essa opinião. Mas gostaria de ouvir a sua. A posição de Ciro Gomes com respeito à mídia é que nós precisamos realmente aprofundar e diversificar as formas de acesso ao debate coletivo. Ele não defende a regulação da mídia. O que ele defende é uma proliferação de formas de propriedade nos meios de comunicação, que tenha por objetivo multiplicar as maneiras de participar do debate público. Do ponto de vista negativo, isto significa aprofundar a concorrência. Sim. E tratar com seriedade a legislação antitruste, a legislação de contenção da concorrência com respeito à mídia. Perfeito. E do ponto de vista positivo, estimular a diversidade de formas de propriedade nos meios de comunicação. Por exemplo, cooperativas de jornalistas. Não permitir que a voz pública seja dominada por um pequeno elenco de oligopólios. Esta é a posição. Professor, temos diante de nós um novo ambiente, com a massificação do acesso ao Google, Netflix, YouTube e todos esses oligopólios de origem americana. Neste ano de 2018, já é provável que a publicidade do Facebook e do Google sejam num volume de dinheiro maior do que a publicidade da Globo. Então, não basta pensar nos oligopólios brasileiros. Claro, há oligopólios globais. Isso. E por isso mesmo, um Estado nacional rebelde, como o nosso deve ser e será, precisa promover vozes alternativas. Ao promover as vozes alternativas, fazê-lo de maneira que aprofunde e não subverta a liberdade de expressão. Então, por exemplo, a China promove alternativas aos oligopólios americanos e até proíbe a entrada de diversos desses oligopólios americanos. Sim. Mas faz isto de uma forma que deixa a discussão nacional sob o controle despótico do Partido Comunista. Não é este o exemplo que queremos seguir. Nós queremos seguir o exemplo de um aprofundamento da liberdade de expressão. Isso não é regular a mídia. Isto é complicar o ambiente. Mais vozes, mais formas, mais instrumentos. É isto que nós queremos. Aumentar a gritaria. Afinal de contas, o que é o Brasil? O Brasil é o país no qual o sincretismo, a mistura de tudo com tudo, é ao mesmo tempo o problema e a solução. Nós vamos por aí. Professor Mangabeira, o senhor faz parte daquilo que o próprio Ciro Gomes chamou de
o meu trio de ferro. O senhor, o economista Nelson Marconi, e o cearense, que foi secretário da Fazenda do Ciro e do Ciro, Mauro Benevides Filho. E o Nelson Marconi, recentemente, deu uma entrevista à Reuters, em que ele defende a entrada de empresas privadas no refino do petróleo. O senhor é a favor disso? Nós entendemos que a Petrobras tem um papel estratégico na construção do nosso projeto nacional de desenvolvimento. Especialmente na produção do petróleo, em todos os seus aspectos, que este papel estratégico do Estado brasileiro precisa ser mantido. Agora, há um debate no país, há um debate na campanha a respeito das maneiras de permitir a colaboração, a parceria com empresas privadas. E a campanha não tem ainda posição fechada a este respeito. O que eu posso dizer é que a participação das empresas privadas será sempre subsidiária e jamais se permitirá que ponha em risco este papel estratégico do Estado. Portanto, não devo esperar, e nenhum brasileiro deve esperar, que, como o Pedro Parente, o governo Ciro Gomes leve para o Conselho Administrativo da Petrobras um representante da Shell. Não cabe a mim tratar de pontos específicos que estão em debate. Claro. O mais importante é afirmar o princípio, o compromisso nosso com a reindustrialização do Brasil. E a manutenção nas mãos do Estado brasileiro dos instrumentos indispensáveis a essa dinâmica de qualificação produtiva. E a Petrobras é um desses instrumentos. Agora, aí nós temos um grande debate. Reindustrializar o Brasil. Qual industrialização? Esse é o tema. Esse é o tema mais importante do que a configuração da Petrobras. A mensagem da teoria do desenvolvimento no século passado foi a industrialização convencional, aquilo que chamamos o Fordismo industrial, como atalho para o desenvolvimento. O problema agora no mundo é o seguinte: a industrialização convencional, aquela que foi instaurada no sudeste do Brasil em meados do século passado, já não funciona como atalho para o crescimento, porque não é mais vanguarda. Surgiu uma nova vanguarda produtiva no mundo, que é a economia do conhecimento. Sim. O problema é que essa nova vanguarda, embora presente em todas as partes das grandes economias, está presente em cada uma delas como uma franja excludente. Uma franja que exclui a grande maioria dos trabalhadores e das empresas. Esta é uma causa profunda da estagnação econômica e da desigualdade econômica. Qual é, então, a tarefa? A tarefa é construir uma forma aprofundada e disseminada, includente dessa economia do conhecimento. Portanto, reindustrializar o Brasil não pode significar simplesmente voltar à indústria antiga. Nós temos no Brasil muitos dos atributos propícios a esta radicalização da economia do conhecimento. Uma grande descentralização de atividade produtiva, uma multidão de pequenas e médias empresas e uma cultura caracterizada por anarquia criadora. O problema é que a grande maioria de nosso aparato produtivo está empurrada para trás, para uma retaguarda, para um primitivismo de produção de práticas e de conhecimento. A revolução que nós queremos é uma revolução produtivista,
que soergue essa multidão voltada para trás. E este é o tema. Este é o tema em que o Brasil se desindustrializou prematuramente. Nós agora temos que associar qualificação do aparato produtivo com democratização das oportunidades e das capacitações. Antes de entrarmos exatamente no tema do colonialismo mental, uma questão ainda sobre a campanha do Ciro Gomes, professor. O Ciro tem feito acenos políticos a dois partidos que estão situados, segundo o espectro político do país, entre a extrema-direita e a corrupção deslavada, que são o PP e o DEM. O PP e o DEM são dois braços do regime militar. Por que o Ciro chalera os dois? Vamos voltar um passo atrás para compreender o significado dessa candidatura de Ciro Gomes. De um lado, ela é uma candidatura de centro-esquerda. Ela é uma candidatura de centro-esquerda porque ela insiste em associar o progresso econômico, a prosperidade do país, com a democratização de oportunidades e de capacitações. E porque ela quer afirmar a primazia dos interesses da produção e do trabalho sobre os interesses do rentismo financeiro. Eu entendo, como militante na campanha e como aliado de Ciro Gomes, que a candidatura dele não se deve apresentar ao país apenas como uma candidatura de centro-esquerda. Ela tem que ter uma segunda face. Ela tem que se oferecer como instrumento político do agente mais importante no Brasil hoje, que é uma multidão de emergentes. Uma pequena burguesia empreendedora, mestiça, morena, e uma massa de trabalhadores ainda pobres que já assimilaram a cultura da autoajuda e da iniciativa. Essa gente, os emergentes e os batalhadores atrás deles, não querem saber de polêmica entre esquerda e direita. Eles não acreditam nessa taxonomia política. O que eles querem é uma política que deixe apenas de prover um bálsamo com que se pretende dourar a pílula do modelo econômico. Mas não é açúcar o que quer. O que o povo brasileiro quer é instrumentos para construir, para criar, para inovar, para botar para quebrar. E, portanto, esta tem que ser a segunda face da candidatura de Ciro Gomes. Não há contradição entre essas duas faces. O objetivo é um produtivismo includente e capacitador, que aborde o povo brasileiro não como uma massa de beneficiários a cooptar, mas como um grupo de agentes a equipar. Aí chegamos à questão das alianças partidárias. Sim. As alianças partidárias, inclusive com os partidos que não são de centro-esquerda, são legítimas e até necessárias se elas servirem ao propósito que eu descrevi. E, portanto, não devem ser entendidas como alianças oportunistas. Né? Elas têm esse horizonte programático. Nós não podemos agora afundar num sectarismo ideológico e político no momento em que o Brasil está no chão. Nós precisamos construir um projeto magnânimo, aberto a uma multidão de brasileiros que quer abrir. O Brasil está sufocado por um condomínio de corporativismos e o que o Brasil quer é um projeto de desenvolvimento baseado nas oportunidades e nas capacitações.